Assim também quando você pode olhar para a vida do pastor e falar assim, nossa, o pastor está passando uma luta fácil. Porque já diz aquele ditado que a minha mãe falava, que pimenta no olho dos outros é refresco, né? Se você colocar pimenta no seu olho, vai doer no seu olho. Eu fico só olhando. Sim ou não? Porque não vai doer no meu. Mas cada um sabe aonde dói. Cada um sabe onde o seu calo aperta. Cada um sabe onde é a sua dificuldade. E é por isso que nós queremos preparar vocês para que você esteja preparado. Pastor, o senhor não vai falar para mim que não vai ter vento na minha vida? Não, se eu falar isso é mentira. Pastor, o senhor tem que falar que vai bater um momento de tempestade? Tem que ser sincero, vai ter dias de tempestade. Agora, se você estiver firme, pode ficar em paz que você vai ficar em pé. Amém? Se você estiver firme, pode ficar em paz que você vai ficar em paz. Glória a Deus. Na minha vida, a maior tempestade que eu passei, eu, Eduardo, foi a morte da minha mãe. Ver a mulher que me criou, que me ensinou tudo, deitada num caixão, eu falei, meu Deus, eu não vou suportar essa dor nunca mais. Estou pensando até, Fernando, escrever um livro chamado Superando a Dor da Perda, para ajudar outras pessoas, porque tem pessoas que acham que a vida acabou quando você perde pai e mãe. Tem pessoas que, nossa, pastor, acabou a minha vida, era meu pai, era minha mãe. E eu não vou falar para você que é fácil. Não vou falar para você que não dá saudade. Não vou falar para você que eu não me pego, se eu não vigiar, é capaz de me pegar chorando de repente. Só que eu tive que aprender a dar um novo significado à morte da minha mãe, entender que primeiro, ela está com Cristo, está com Deus. Então isso já alivia meu coração. E segundo, tudo que ela esperava de mim, eu posso hoje honrar a vida dela. Tudo. Quando eu faço as coisas que ela me ensinou, quando eu pratico as coisas que ela me ensinou, eu estou mostrando que ela era uma pessoa de valor através da minha vida. Deu para entender? Então vamos abrir nossas Bíblias aí, livro de Romanos, capítulo de número 5. Capítulo de número 5, hoje nós vamos aprender sobre duas coisas, que é justificação e santificação. Olha o que está escrito na palavra do Senhor. Romanos, capítulo de número 5, está escrito assim, ó. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém até aí? Amém. Amém? Carol, lê para nós o versículo 3 agora, por favor. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Vânia, lê o versículo 4 agora, por favor. Perseverança, por sua vez, uma condição aprovada. A condição aprovada, por sua vez, esperança. Fernanda, lê para nós o versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo nos dado. Que vocês, né? Quer ler? Lê, abençoado, versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a tempo e vítima. Amém? Vamos ler só até aqui para nós entendermos. Olha só, vou ler aqui o texto. O primeiro passo da vida cristã é a justificação. O primeiro passo da vida cristã é o quê? A justificação. Não. Quem entende aqui, quem acha que pode ser justificação? Você tentar se justificar para alguém? Isso. Acontece muito isso em reunião, escola, quando alguém falta, uma professora, faculdade, para não colocar falta, vai lá, leva um atestado, ou então, professor, eu estava no médico, né?
justifica a falta. Sim ou não? Trabalho, a gente leva o atestado para justificar. Então, o primeiro passo da vida, a gente já vai entender o que é isso na vida do cristão. É a justificação. O segundo é a santificação. É um ato de Deus em nossa vida que nos absolve de toda culpa, pecado passado e pecado passado. Acontece num instante, olha só isso que eu vou falar agora. Acontece num instante, numa fração de segundos, quando nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. Então olha só, à luz da Bíblia, os nossos pais nos conceberam em pecado. Certo? Nossos pais nos conceberam em pecado. Depois que Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, a humanidade passou a nascer em pecado. Nascer em pecado. E a Bíblia fala que o salário do pecado de todo ser humano seria a morte. Em outras palavras, pecou, morreu. Isso aí é pecador, vai morrer. Isso aí é pecador, merece ser condenado. Só que aí a Bíblia fala que acontece algo num instante. A Bíblia fala que quando nós confessamos Jesus como nosso Salvador, que é aquele momento de falar, Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, perdoa meus pecados, perdoa minhas falhas. Às vezes tem pastor que pede para você repetir o que ele fala, às vezes tem pastor que vai te guiando para você falar isso, e tem um monte de jeito. Só que o principal é a pessoa crer em Jesus no seu coração, de todo o seu coração, e confessar com a sua boca. A Bíblia fala que nesse exato momento, Fernanda, que essa pessoa confessou, a Bíblia fala que ela passa a ser uma pessoa justificada. E o que é justificada? É como se Jesus, é quando Jesus chega diante de Deus e falasse assim, irmã Vânia, Deus, o Eduardo, ele merecia morrer. O Eduardo merecia ser condenado. Só que agora, Pai, o Eduardo acredita em mim como Salvador. Ele acredita que eu morri naquela cruz do Calvário. O Eduardo agora quer que eu seja o único Salvador da vida dele. E ele me pediu em oração para que o nome dele fosse escrito num livro chamado Livro da Vida. Então, Pai, o que eu quero dizer para o Senhor? Que a partir de agora, o Eduardo, o pecado do Eduardo, eu paguei por ele naquela cruz do Calvário. Entende isso? É como se a Fernanda tivesse devendo aqui na loja. Tem Riachuelo aqui? Riachuelo? Tem? Acho que no shopping. No shopping. É como se a Fernanda fosse lá no shopping, pegasse uma compra de tudo que ela quisesse, comprasse de tudo e desse lá uns 100 mil reais. 100 mil reais. E ela saiu devendo. E aí a Riachuelo começa a cobrar. Daqui a pouco a Riachuelo fala assim, quer saber? Cansamos de cobrar. Manda um matador para acabar com a vida dela. Manda um capataz para acabar com a vida dela. Já que ela não paga, nós vamos matar ela. Pelo menos usar a roupa ela não vai usar. Aí é como se Jesus chegasse na Riachuelo, chegasse lá com um cartão e falasse assim, eu estou pagando toda a dívida dela. Eu estou justificando tudo que ela fez. Deu para entender isso? Deu? Se não entender, vocês podem perguntar. É como se ele chegasse e falasse assim, a partir de agora a Fernanda não deve mais nada aqui. Por quê? Porque eu, Jesus, estou pagando toda a dívida que ela tinha. Então ela não tem mais dívida. Só que vai acontecer um processo agora. Por quê? Porque talvez lá na Riachuelo vai ter alguém, Vânia, que era amiga da Fernanda, que conhecia de vista a Fernanda. É lá no shopping. Mas a pessoa vai sair do shopping, como ela mora aqui na vila, talvez ela vai chegar e falar assim, Fernando fez uma compra lá de 100 mil reais. E não pagou não. Porque a pessoa não sabe que Jesus já pagou para ela a dívida. Então ela vai falar. Aí ela vai falar assim, isso aí, compra e não paga. Aí ela talvez vai sair espalhando, isso aí é caloteira. Porque ela não sabe. E ainda que ela fica sabendo que Jesus pagou, ela não aceita que Jesus pagou. Ela fala assim, não, mas quem fez a dívida é ela. Jesus não tinha que pagar não.
Jesus tinha que pagar, chegar lá com o cartão e pagar a dívida dela e quitar tudo. Quem errou foi ela, quem comprou foi ela. Ela que deveria pensar 2 vezes antes de comprar. Está dando para entender? Só que Jesus, ele subiu na cruz do Calvário e ele pagou na morte dele na cruz todos os meus pecados e os seus pecados. A condenação que era para nós, ele assumiu para ele. Está dando para entender? E aí ele vai e fala assim, ó, Fernanda não deve mais nada. A Carolina não deve mais nada, a Vânia não deve mais nada, o abençoado não deve mais nada, o Eduardo não deve mais nada, a Giovana não deve mais nada, a Suzana não deve mais nada. Mas por que, Deus? Porque eu paguei por eles tudo lá na cruz do Calvário. Toda a dívida que era para eles pagarem, toda a condenação que era para eles pagarem, eu paguei. Está dando para entender, sim ou não? Então isso é ser justificado. Quando alguém vai falar para você assim, ô fulano, e aí? E aquela vida lá que você vivia? Agora você quer dizer que agora você é crente. Agora você quer dizer que é crente. Mas e os pecados que você cometia? E os erros que você cometia? Aí você vai lá e fala assim, então, eu já sou justificado por Jesus. Ele já pagou pelos meus erros. Está dando para entender? Então vamos lá, vamos continuar. Então é um ato que quando você confessa Jesus como seu Salvador, você recebe. Olha só que interessante isso. Então, já a santificação é o caminho que vamos percorrer nessa nova vida. Ou seja, é um processo contínuo e permanente de modelagem. Já vou explicar sobre isso. Ninguém é santificado da noite para o dia, mas sim de dia em dia até o momento da nossa partida dessa vida. Então, ó, vamos repetir de novo o que nós lemos aí no capítulo 5, versículo 1. Olha o que fala. Tendo sido, pois, justificado. Justificado pelo quê? Está dizendo aí? Pela fé. Pela fé. Então, o que fez Jesus pagar o preço por você é a sua fé. Pastor, mas eu queria que fosse de outro jeito. Eu queria colocar uma roupa de crente para que Jesus me aceitasse. Não vou te matar não, é julgabilidade. Mas é maldade. Vocês vão ficar escandalizados. Chegou lá. Ele só precisa da sua fé. Olha o que ele fala aqui, ó. Tendo sido, pois, justificado pela fé. Olha o que acontece. Temos paz. Temos o quê? Paz. Paz com quem, gente? Com Deus. Com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em outras palavras, era como se fosse para Deus ficar irado contra a nossa vida. Mas por causa de Jesus a gente tem paz com Deus. Por causa de Jesus a gente tem paz com Deus. Olha só. Aqui entendemos a justificação como um ato soberano e misericordioso de Deus. Em absolver e declarar, depois eu vou liberar toda essa aula aqui para vocês. Em absolver, declarar tudo e pronunciar sentença, aceitação do homem. Por causa da obra sacrificial de Jesus. Não depende de méritos, não depende de esforço, não depende de dedicação, apenas da aceitação pela fé que Cristo morreu por nossos pecados. Então não é uma questão, gente, ó, pastor, mas aqui, eu sou analfabeto, Jesus vai me aceitar? Vai. Pastor, mas sabe o que é? Eu sou pós-graduado. Pastor, além de pós-graduação, eu tenho MBA, Jesus vai me aceitar? Vai. Mas sabe o que é, pastor? O senhor não conhece nem um tiquinho da minha história. Se o senhor soubesse o quanto eu já aprontei, se o senhor soubesse o quanto eu já pequei, se o senhor soubesse o quanto que eu já fiz de coisa errada, Jesus não se importa com isso. Ele se importa com a sua aceitação de que Ele é o seu Salvador. Deu para entender, sim ou não? Ele se importa com que você confesse que Ele é o seu Salvador. Se você acreditar que Ele é o seu Salvador, é o que Ele precisa para te salvar, da sua fé. Está dando para entender? Ele precisa da sua fé. Se você falar, Senhor, eu estou aqui porque eu aceito que o Senhor me salve. Eu aceito que o Senhor me resgate. Ele fala, ó, parabéns, vou te dar um presente. E olha só que interessante, ó. A justificação não somente nos liberta da culpa do passado, mas também nos livra do temor futuro.
Ó, vou ler de novo. A justificação não somente nos liberta da culpa do passado, mas também nos livra de todo o temor futuro. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque você vai precisar cravar essa palavra no seu coração. Porque na caminhada vai ter pessoas te apontando, dizendo que você é crente meia boca, dizendo que você é falsa crente, dizendo que você se esconde atrás da Bíblia. Vai ter pessoas dizendo na caminhada que você está na igreja ou para arrumar namorado, que você só está na igreja para arrumar uma porta de emprego. Vai ter gente dizendo que você só está na igreja para Deus te dar a sua casa, que você só está na igreja para Deus te dar um carro novo. Está dando para entender sim ou não? Fala aí para a pessoa do seu lado, se prepara. Fala para ele. Porque até o último dia da sua vida, sempre tem alguém para falar mal de você. Sim ou não, gente? Sim. Estou falando uma besteira? Sempre vai ter alguém para falar mal de você e da sua fé. E se a sua fé não estiver alicerçada, é um problema. Se a sua fé não estiver firme, é um problema. Por quê? Porque você vai estar sempre preocupado com o que os outros falam de você. Está dando para entender? Então, ó, no dia que você aceitou Jesus como Salvador, é como se Ele tivesse te dado um carro zero. Alguém que já viu sorteio de carro zero no supermercado, televisão? Já viu? Aquele carro que vem bonito, vem na tela e coloca até aquele laço. Tem carro que as concessionárias colocam até um urso grandão para chamar atenção. Sim ou não? É como se no dia que você confessou Jesus, Ele te desse um carro zero. O carro para você. Nunca rodou nada, nunca nem sequer tocou em um asfalto. Olha que chique. Esse carro zero aí, ó, os bancos deles estão até no plástico. Você pode cheirar o banco que está com cheiro de novo. Olha que coisa chique. Os pneus dele tá tudo já passado, pretinho, não foi gastado com nada. Assim é a nossa salvação. Jesus veio e você fala, mas Senhor, mas eu não mereço. Aí Ele já vai falar para você, não é sobre você merecer. Tem muitas pessoas que se iludem aqui. Tem pessoas que acham que elas estão na igreja porque ela merece. Não, eu nunca roubei. Eu nunca pequei, eu nunca falei mal de ninguém, nunca pus um cigarro na minha boca, eu nunca soube o que é uma latinha de cerveja, eu nunca pisei o meu pé em um motel, eu jamais. Eu não tenho pessoa que você fala assim, ó, não, fulano é quase um santo, ele não rouba, ele não mata, ele não fala palavrão, ele não bebe, ele não fuma. Sim ou não? Parabéns, sem Jesus, ele está condenado do mesmo jeito. Está condenado do mesmo jeito. Por quê, pastor? Porque ninguém vai para o céu por causa de obras, gente. Nós vamos para o céu por causa da nossa fé. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Nós vamos para o céu por causa da nossa fé. Então não é sobre merecer. Eu, quando vim servir a Jesus, também não fumava. Eu bebi uma vez só que eu fiquei bêbado. Uma vez só. Era aquelas épocas, irmã Vânia, de fazer batida, sabe? Eu bebi, enchi a cara e eu cheguei em casa bêbado uma noite. No outro dia, eu senti o vazio no meu coração, como eu já vinha sentindo há muito tempo, eu senti um vazio. Eu falei, pai, não faz sentido. Eu fui para a festa com meus amigos, eu fiz do jeito que eles queriam que a gente fizesse batida, misturasse as coisas lá. Eu bebi, me alegrei na hora, mas agora eu estou com vazio de novo. Não estou entendendo. Mas, com relação a cigarro, eu nunca tinha colocado cigarro na minha boca. A obediência à minha mãe, eu dei trabalho até uma certa idade, depois eu era o melhor filho, ela tinha orgulho de mim. Mas o vazio na minha alma não saía. Está dando para entender, sim ou não? E aí, no dia que eu encontrei Jesus, parecia, igual minha esposa pregou aqui nesses dias atrás, os 12 dias de clamor. No dia que eu aceitei Jesus, parece que tinha um buraco aqui, e Jesus veio do mesmo jeitinho aqui, ó, um cachorro. Oxe, o vazio passou. Eu não sentia mais o vazio. Está dando para entender? Ele foi e me presenteou com a salvação. Então,
Pergunta prática aqui. Alguém vai para o céu porque merece? Sim ou não? Hã? Vai para o céu por causa da fé. Por causa do quê? Por causa da fé. Deu para entender? Então vamos lá. Aí a gente resolve o primeiro problema. Então a partir de hoje, saiba que você é justificado. Todo erro que você, todo pecado que você cometeu, todo erro que você fez, no dia que você confessou Jesus como Salvador, ele pegou toda a sua dívida, Fernanda, na Riachuelo, foi lá e pagou. Então ela não deve mais nada. Pastor, o que ele fez com a dívida? O que ele fez com os meus pecados? Ele achou, um poço, chamado Poço do Esquecimento, pegou todos os seus pecados, colocou lá dentro. E falou assim, ó, não lembro mais nada. Então, já vou passar aqui para vocês uma chave de sabedoria. Se algum dia Deus estiver, aliás, Deus não, uma pessoa estivesse dizendo ser usada por Deus para falar com você, e a pessoa falar assim, lembra dos pecados que eu te perdoei? Para de dar ouvido na hora, porque não é Deus. Como assim, pastor? Deus te perdoa e nunca joga na cara. Nunca. Você nunca vai ver Deus falando assim, filho meu, você não lembra não que você tinha aprontado, eu te perdoei? Carolina, você não lembra que você pecou e eu te perdoei? Deus não faz isso. Ele perdoou e ó, só se você quiser contar para as pessoas o que você fez. Mas Deus, ele não conta não. Deu para entender sim ou não? Então você é justificado quando você reconheceu Jesus. Agora nós vamos falar sobre santificação. Pastor, e qual é a diferença de ser justificado com ser santificado? Olha só, Romanos 6, abre aí, só virar a página, né? A minha nem precisa virar. Romanos capítulo 6, é o mesmo livro aí, você só vai passar talvez para o lado, não sei como é a sua Bíblia. Ó, Carol, lê para nós o versículo 1, por favor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde. Ó, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Olha o que fala agora. De modo nenhum, ou de maneira nenhuma. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aí, ó, olha o que eu vou falar agora no versículo de número 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, e assim andemos nós também em novidade de vida. Vânia, lê para nós agora o versículo de número 19. Olha o que fala o versículo 19. Estou falando em termos humanos, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os vossos membros como escravos à impureza e ao que é contra a lei, visando o que é contra a lei, assim apresentai agora os vossos membros como escravos à justiça, visando a santidade. Ó, visando quem falava que ele foi por último? Santidade. Olha só, gente. Você acabou de reconhecer Jesus como seu Salvador e ganhou um carro zero. É bom, sim ou não? Sim. Seja sincero, carro zero, no plástico, nunca foi usado, certo? E você agora precisa usar esse carro, certo? Só tem um porém, você ganhou um carro, só que o dono da concessionária veio com a chave, minha chave está na bolsa ali, veio com a chave e te entregou. Toma, Carol, o seu carro. Aí você fala, tá bom, você vai lá, pega o carro e liga. Moço, não ligou, tá com problema aqui. Não, o carro tá zero, tá novo. Entendi, tenta de novo. Moço, não ligou, o senhor me deu um carro quebrado. Não. Aí você tenta pela terceira vez. Aí o dono da concessionária vai falar assim, senhora, eu te dei o carro é seu. Só que tem um probleminha. Qual?
Você precisa colocar gasolina nele. Senão ele não vai andar, senhor. E tem mais, viu? Ele também está sem óleo. Você vai precisar colocar óleo nele. Ah, e tem outro detalhe, viu, senhora? Esse carro da senhora ele não tem ar-condicionado, só precisa colocar ar-condicionado nele. Você fala, mas o carro é zero. É. Só que o fato de ser zero não significa que você não tem que cuidar dele. O fato do carro ser seu não significa que você só vai pegar e vai usufruir a torta e a direita. Então quer dizer que porque o carro é zero, você não vai colocar gasolina, não vai colocar álcool, porque se ele for flex, vai os dois. Quer dizer que porque o carro é zero, você nunca mais vai trocar o pneu do carro. Porque o carro é zero, você não vai colocar trava elétrica no carro. Só porque o carro é zero, você não vai colocar ar-condicionado. Quem está entendendo isso? Então uma coisa é eu ganhar salvação. Outra coisa é eu zelar por esta salvação. Está dando para entender, sim ou não? Então tem pessoas que elas recebem a salvação de Deus, mas elas, não cuidam do que Deus deu para ela de graça. E aí que ela corre o risco de, infelizmente, perder. Está dando para entender, sim ou não? Então vamos lá. Vamos ler aqui o versículo de número 5 agora. Olha o que vai falar para nós. Porque se formos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado. Nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, o fato de Jesus ter te perdoado significa que você já me perdoou, agora significa que você pode pecar torto e à direita, é isso? Não. Pastor, Jesus já me perdoou. Ele perdoou uma penca de pecado que eu tinha, uma dúzia de pecado. Agora eu vou fazer 2 dúzias. Significa isso? Ele perdoou. Mas não significa que você não tem que zelar. Lembra do carro? O carro está novo, certo? Esse carro vai precisar pagar IPVA, sim ou não? Sim. Esse carro vai precisar fazer o licenciamento, sim ou não? Sim. Mas o carro não é novo? Não foi de graça que você ganhou? Sim ou não? Sim. Tanto é que eu já ouvi falar que tem pessoas que ganham carro em sorteio, em supermercado, tudo, e o carro fica parado dentro da garagem. Você foi. A pessoa ganhou o carro já faz 6 meses que o carro dela está dentro da garagem. Aí fala, fulano, por que aconteceu? Porque eu não sei dirigir. Você fala, agora? Eu não sei dirigir, não tenho dinheiro para fazer licenciamento, para pagar documento, e o carro está parado. Está dando para entender? Assim é a salvação, assim é a santificação. Então vamos lá. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Olha o que está sendo escrito aqui que nós lemos. Pois assim como apresentastes o vosso, estou lendo o versículo 19, os vossos membros como servos da impureza e da iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros como servos da justiça para a santificação. Então o que a palavra está ensinando aqui, pastor? Que assim como lá no mundo você fazia coisas erradas, agora que você tem a Deus, você vai procurar se sacrificar para fazer coisas certas. Que assim como lá no mundo você fazia coisas que desagradavam a Deus, agora você está servindo a Deus e falando, não vou querer desagradar a Deus. Então eu luto todos os dias contra o pecado. E é aí que vem a santificação. Deu para entender, sim ou não? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando é que vocês acham que o ser humano precisa parar de santificar? Não precisa mais, acabou. Não precisa mais se santificar. Chuta aí. Quando? Quando morre? Quando não for pro céu, gente. Quando morre, que ele não precisa mais. Porque agora você já foi para o céu, já está na presença do que é santo. Deu para entender, sim ou não? Sim. E se justificar, quando é que precisa? Sempre. Não.
Se justificar? Você já é justificada por Deus. Você não precisa mais. É uma vez só, acabou. Ele já pagou seus erros, seus pecados. Já pagou. Sim ou não? Ou Jesus precisa descer de novo na cruz para morrer por nós? Não. Você já pensou se cada pessoa que pecasse, Jesus tivesse que descer, voltar do céu, morrer na cruz de novo? Vai falar, Jesus, é melhor o senhor ficar aqui, ó. Nem morre, eu fiquei aqui. Nem sobe. Nem sobe, porque é muita gente pecando. Então ele veio de uma vez só, morreu por todos, justificou todos de uma vez só e subiu. E aí agora ele vai deixar para que nós cuidemos da nossa santificação. Está dando para entender, sim ou não? Vocês acham que Jesus ele perdoa um pecado a mais do que o outro? Ou é tudo igual? Tudo igual. Hã? Tudo igual? Então você está me dizendo que se uma prostituta aceitar Jesus como Salvador, tem jeito para ela? Tem. Hã? Então vocês estão dizendo para mim que se um traficante aceitar Jesus como Salvador, tem jeito para ele? Tem. Então vocês estão dizendo para mim que se um pai de santo que mata um monte de frango, um monte de galinha, para fazer mal para as pessoas, se ele confessar Jesus como Salvador, então tem jeito para ele? Tem. Olha, tem jeito. Então vocês estão me dizendo que se uma pessoa, um homem que já estuprou uma criança, a Carol, não tem jeito, Carol, pra ele? Hã? Tem. Sei. Tem. Tem jeito ou não tem jeito? Tem. Ele estuprou uma criança. Então vocês estão me dizendo pra mim, vamos lá, vamos usar a nossa cabeça. Uma pessoa que matou a própria mãe, foi lá, matou a mãe para ficar com a pensão dela, não vai fazer isso, meu filho. Foi Ixi, lá, mas tá ferrada. matou a própria mãe para ficar com a pensão dela. A própria mãe, a pessoa que gerou a vida para ele. Se ele aceitar Jesus como Salvador, tem jeito para ele? Sim ou não? Hã? A Carol tá em dúvida. Hã? Tem. Ele morreu por todos. Tem jeito para todos, cara. Ele perdoa todos. Se uma pessoa que estuprou uma criança, e olha que é uma coisa que eu abomino, eu repudio, é escandalosa. Qualquer violência. Né? Mas se ele chegar para Jesus e ele pedir perdão, Jesus perdoa ele. Vocês acreditam? Jesus perdoa. Se ele chegar, Senhor, eu estou arrependido. E eu estou arrependido com sinceridade. Não é com remorso. Remorso é uma coisa, arrependimento é outra. Remorso, eu peço perdão para Deus, daqui a pouco eu estou fazendo de novo. Ai, Deus, me perdoa, eu estava de jejum e eu tomei um copo de Coca-Cola. Aí eu choro. Aí eu vou tomar outro, Senhor. É remorso. Agora, Senhor, eu tomei esse... Pastor, mas por que que tem jeito para essa pessoa? Porque Deus, quando foi perdoar, mandou Jesus para morrer por nós, Ele não morreu por todos nós. Então eu não posso achar que o meu pecado é menor do que o da Carol. Eu não posso achar que o pecado do filho da Vânia ali, do abençoado, o pecado dele é maior. Não. Ele roubou tanto dinheiro, ele merece ir para o inferno. Eu não. Eu só roubei umas moedinhas. Eu mereço ir para o céu. Para Deus, gente, não tem pecadinho, pecadão. O pecado é tudo igual. E quando Jesus morreu por nós, Ele morreu por todos por igual. Está dando para entender? Pastor, mas o que muda? O que muda é a consequência. Presta bem atenção. Deus, Ele perdoa todos os nossos pecados. Mas Ele não livra ninguém das consequências do pecado. Entende? É como se Deus perdoasse o pecado da pessoa que se arrependeu de ter matado a mãe, mas Deus falasse assim, mas te livrar da cadeia? Eu te perdoo, mas te livrar da cadeia? Dependendo do país onde você estiver, se tiver pena de morte lá, Deus perdoa o pecado, mas Deus me livra da pena de morte. Você plantou, você vai colher. Está dando para entender, gente? Sim ou não? Deus, Ele perdoa o pecado, mas Deus não livra a consequência. Entende? Deus não livra da consequência. Por quê? Porque se Deus livrasse da consequência, o que está escrito na palavra dele não seria verdade. E o que está escrito na palavra dele?
que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Tudo que ele plantar, ele vai colher. Então, se eu faço uma coisa errada, eu plantei uma coisa errada e Deus fosse me livrar, ele estaria descumprindo a palavra dele. E Deus não descumpre a palavra dele. Está dando para vocês entenderem, sim ou não? Ele não descumpre. Então, Deus, ele perdoa a pessoa. Ele até salva a pessoa. Tanto é, olha que interessante, que tem pessoas, meu velho, que ela estava no mundo do crime. Era traficante. Aí no mundo ela matou pessoas. Aí no mundo ela assaltou pessoas. Aí agora essa pessoa, por exemplo, está num culto aqui na nossa igreja, aceita Jesus como Salvador, pede perdão por todos os pecados. Deus vai lá e perdoa todos os pecados dela. E esquece, no posto de esquecimento, como eu acabei de falar. Só que tem pessoas que depois ela foi perdoada por Deus, aí ela sai para a rua e ela acaba sendo morta. Nossa, o fulano morreu, mataram ele. Está dando para entender? Deus, por que o Senhor não livrou? Porque eu já perdoei o pecado dele. Mas a consequência do que ele fez, ele tem que pagar. Ele tem que pagar. Está dando para entender, sim ou não? Então, existem jeito, igreja, para todos. Existe jeito para todos. Para o estuprador, para o assassino, para o traficante, para o pai de santo. Existe perdão para todos. Existe perdão para todos. Agora, a gente não pode confundir que a salvação livra das consequências do pecado. Deu para entender, sim ou não? É por isso que agora vai acontecer o processo de santificação, como nós lemos no texto aqui. O que o texto está dizendo assim para mim? Eduardo, Deus te deu um carro zero, que é a salvação. Você nem merecia, Eduardo. Você não merecia pelos pecados que você já cometeu, você não merecia. E não importa, Eduardo, se era pecado pequeno ou era pecado grande, era tudo pecado, tudo era errado. Deus foi lá e te salvou, te perdoou. Agora, Eduardo, olha o que o escritor fala aqui para nós. Agora, o que Deus espera de você é que você valorize a salvação que Ele te deu. E como que eu valorizo, pastor? Aí que está o X da questão. Você agora vai procurar viver uma vida que agrade a Deus. Deu para entender, sim ou não? Você vive uma vida agora que agrade a Deus. Deus, eu quando não te conhecia, eu era desobediente com a minha mãe. Agora que eu te conheço, eu continuo sendo. Deus vai lá e fala o quê? Nananina não. Deus, eu quando não te conhecia, eu roubava as pessoas. Agora que eu te conheço, eu posso continuar roubando? Para me sobreviver, sabe como é que é? Nananina não. Deus, eu antes não te conhecia, eu saía xingando todo mundo de um monte de palavrão, alguém falasse o A para mim, eu falava o abecedário inteiro, e agora? Eu posso? Deus sabe o quê? Não. Agora a sua vida é para Deus, é para glorificar Deus. Está dando para entender, sim ou não, gente? Só que vai ser fácil? Hã? Vocês acham que é fácil? Fala aí, Fernanda, é fácil servir a Deus? Não é uma luta constante, Carol? É uma luta constante. É uma luta constante. Eu mesmo, quando conheci Jesus, gente, eu falava palavrão demais. Eu jogava bola. Quem joga jogando bola, a pessoa chutar aqui, já xingava. Aí pensa, quando você agora, você está servindo a Deus, aí aconteceu alguma coisa, você já... eu não posso falar. Posso falar. Está dando para entender? Porque vai ser uma luta. Eu quando conheci a Jesus, eu tenho um irmão que ele é pagodeiro, que ele gosta de tocar samba. Então eu já cresci no ritmo de samba já. Já acordava de manhã com a 105 FM já tocando e o som estrondando e pronto. Época de quermesse, eu não perdia uma, era show aqui, era show ali, vamos embora, vamos passear, vamos pro rolê. Aí agora, confessei Jesus como Salvador. Aí eu chegava assim, ó, vou contar uma coisa pra vocês, eu até tentava, Vânia, ir. Teve uma vez que eu fui pro culto, olha o que eu fiz, eu fui pro culto, aí quando acabou o culto, eu fui pro show. Aí meus amigos falaram assim, você acabou de sair da igreja, você vai pro show. Eu falei, então, já fiz a vontade de Deus, agora eu vou fazer a minha. Assim que eu falava, já fiz a vontade de Deus, agora eu vou fazer a minha. Só que, e eu até tentei, só que eu cheguei lá,
Sabe quando você começa a se sentir estranho? Esse lugar aqui está estranho. Será que está acontecendo alguma coisa? Você não se sente mais parte do lugar. Você fica estranho. Eu não estou me sentindo mais à vontade aqui. O que parecia que aqui era a felicidade, não está sendo mais. Aí você fala, o que está acontecendo? Aí você chega em casa, dá um banho, você fala, estou parecendo me sentindo sujo. O que está acontecendo? Aí você esfrega, assim, vai parece que a sujeira não sai. Você fala, Deus, o que está acontecendo? Aí o Espírito Santo aí não é pregador que chega até você e fala, não é o pastor que chega em você e entrega uma profecia. O próprio Espírito Santo vai lá e fala no seu coração, seu lugar não é mais lá. Como assim? Fui lá a vida inteira? Como assim? Está dando para entender? E Deus não está prometendo para nós facilidade. Ele não está prometendo para nós que vai ser simples. Mas Ele está prometendo para nós, olha uma coisa que eu li agora, que você não vai ter mais, precisar mais de preocupação com o passado e nem temor ou medo do futuro. Por que isso, pastor? Eu, Eduardo, eu tinha medo de morrer. Antes de conhecer Jesus, eu morria de medo de morrer. Quando eu, Carol, ficava pensando que a minha mãe ia morrer, que meus irmãos um dia iam morrer, eu começava, Fernanda, eu não conseguia dormir. Eu passava a noite chorando, porque eu ficava com medo da morte. Eu falei, meu Deus, quando chegar a morte, quando chegar a morte. Eu ficava com medo do futuro, porque ninguém tinha morrido ainda. Está dando para entender? Eu não sabia, mas eu tinha medo do futuro, eu tinha medo da morte. Depois que eu conheci a Cristo, eu fui entender que a morte não é o fim. A morte é uma passagem. Na verdade, quando o ser humano morrer, aí que começa. Porque ou a alma dele vai para a salvação eterna, ou a alma dele vai para a condenação eterna. Está dando para você entender, sim ou não? Então, olha só o que ele fala aqui. Vamos continuar lendo o texto. Já está acabando, já está dando horário. Vamos continuar. Nós vemos o 19, não é isso? Olha o que está falando no versículo 20. Olha o que fala. Porque quando erais servos do pecado, quando vocês eram servos do pecado, estavam livres da justiça. Olha só. E que fruto vocês tinham? Que fruto tinham? Então, das coisas que agora vos envergonhais. Porque o fim delas é a morte. Ele está dizendo assim, na vida que você levava, qual era o fruto que você tinha? Qual era o fruto? Qual era o fruto de você passar uma noite bebendo? Qual era o fruto de você, quem gostava de ir para a festa? Qual era o fruto de uma festa no outro dia? Qual era o fruto de fazer uma coisa errada? Qual era o fruto, ele está perguntando? Você que era escravo. Aí ele fala assim, ó, mas agora, versículo 22, mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então ele está dizendo o quê? Se antes você fazer coisa errada que ia te levar à condenação, hoje você procura fazer a coisa certa, porque você vai ter uma vida eterna. Está dando para entender? Você vai ter vida eterna. Aquela vida que você tinha ficou no passado, agora a sua vida vai ser uma nova vida. Aí ele fala assim, ó, no versículo 23, porque o salário do pecado é o quê? O salário do pecado é o quê? O que é salário? Quem sabe dizer o que é salário? Algo que a gente recebe, né? Você faz uma coisa e recebe algo de salário, né? Então o salário do pecado é a morte. Ou seja, então por eu pecar, o meu salário seria a morte. Mas ele fala o quê? Mas o dom gratuito. O dom o quê? Não é pago, gente? Não. Não está a palavra pago aí, não? Não estou lendo na Bíblia errada? Não é o dom pago? O dom pago com um cheque? Não? Não é o dom pago com cartão de crédito? Não é isso não? Não. É o dom o quê? Gratuito. Gratuito de Deus. É o quê? A vida? Eterno. Por quem? Por Cristo Jesus. Por Cristo Jesus. Então vamos lá, para me terminar. Depois do ensino sobre a salvação, a santificação é o ato mais importante da vida. Ela ocorre dentro de um processo que começa logo após o ato de justificação, ou seja, a pessoa acabou de confessar Jesus, foi justificada, agora começa a santificação.
e só termina quando no céu nos encontrarmos com Cristo, ou seja, depois que nós morremos. Há separação entre o cristão e o mundo a fim de torná-los à semelhança de Cristo. É o que chamamos de santificação. Nesse processo, o homem justificado passa a viver para Deus. Antes o seu corpo e a sua mente serviam ao pecado. Agora são voluntariamente, não é que ninguém vai te obrigar, entregues para servirem a Deus. Nisso fica caracterizado o desenvolvimento do processo de santificação. Então olha só, está dizendo o que para nós? Que agora que eu vou servir a Deus, agora que eu vou fazer o querer de Deus, ninguém vai ficar me obrigando. Ninguém vai ficar. Dificilmente você vai ver o pastor Eduardo aqui, dificilmente não, você não vai ver. Você não vai ver o pastor Eduardo aqui falando para você, põe maquiagem, tira a maquiagem, põe o salto, tira um salto. Você não vai ver o pastor Eduardo falando aqui para você, mulher não usa calça, ou mulher não usa saia, homem não coloca gravata, ou homem coloca gravata. Pastor, por que não? Porque isso é o que você tem por fora. E o que vale mais para Deus é o que você tem por dentro. O seu caráter vale muito mais do que a maquiagem que você usa. A sua personalidade vale muito mais. Por quê? Imagina se eu sou um pastor que todo o culto, que não seria errado, tá? Mas todo o culto eu estou aqui de terno e gravata. Todo o culto eu estou aqui de terno e gravata. Mas eu sou ladrão. Mas eu roubo. Mas eu sou agressor da minha esposa. Deus ia se agradar, sim ou não? Sejam sinceros, Deus ia se agradar? Imagina se vocês falassem, pastor, a partir de hoje, eu sou mulher, nunca mais vou colocar uma calça, porque eu não gosto de calça, porque eu usava calça, mas agora eu quero usar só saia, só saia. Ok. Mas de repente você usa muita saia, mas você é uma baita de uma fofoqueira. Resolveu alguma coisa? Não. Sim ou não? Você está demonstrando uma coisa por fora que você não é por dentro. Está dando para entender, sim ou não? Por isso que eu, pastor Eduardo, eu não ensino esse costume. O que eu ensino? Caráter, personalidade. Vocês vão ver aqui num dos banners, deve ter passado. Um dos banners que às vezes eu gosto de colocar, você vai ver um dos banners dizendo assim, ó, seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Por quê? Porque Deus não quer você mentiroso na presença dele. Sabe? Deus não quer você mentiroso. Teve uma época na minha vida que me ensinaram na igreja que homem usar short era pecado. Gente, ficava um sol terrível e eu só de calça, meu Deus. Mas me ensinaram que era pecado. Me ensinaram que era pecado. Aí um dia um pastor, amigo meu, me chamou para ir para a praia. Eu falei, meu Deus, é agora? Como é que eu vou para a praia de casa? Pastor Eduardo, vamos para a praia. Mas é o seguinte, o senhor não me veio de calça para a praia, não. Praia é lugar de short, põe uma camisa regata e vai. Eu falei, meu Deus, é agora? Eu falei, Senhor, e agora? Eu vou estar pecando? Aí Deus falou assim para mim, mas eu alguma vez falei para você que é pecado? Eu falei, não, Senhor. Se eu tivesse falado que era pecado, seria pecado. Olha aí para a pessoa do seu lado e fala para assim, ó, doutrina de roupa, uso e costume. Fala para assim, quem vai dizer para você o que deve e o que não deve é o próprio Deus. Vocês acreditam nisso? Pode ser, Carol, Fernanda, pode ser que um dia vocês coloquem uma roupa, vá para frente do espelho e o próprio Espírito Santo fala para você assim, não, tá legal. Sabia? Pode ser. E você fala assim, nossa, eu estou me achando estranho. Pode ser. Pode ser também que ele nunca fale. Se ele não falar, eu não posso, como pastor, falar para você. Porque é algo particular. Se Deus não fala para você, como é que eu vou falar? Pode ser que a irmã Vânia vá na frente do espelho, coloque, ela está de vestido, ela coloque uma calça, e o Espírito Santo vai virar assim, não está legal. E aí?
Tá dando para entender? Igual nós trabalhávamos na Americana. Lá a mulher não trabalha de saia, é uma logística. Vai colocar calça, e aí? Ela vai falar, Deus, licença que agora eu vou pecar porque eu vou colocar calça para trabalhar. Como é que fica? Tá dando para entender? Então, olha a Deus. Senhor, fala para mim o que o Senhor quer ou não quer de mim. Só que eu não quero te desagradar. Tem mulheres, por exemplo, que elas não cortam o cabelo. Tem mulher que ela não corta o cabelo. Tem mulher que corta toda semana. Tem mulher que se ela cortar o cabelo, o Espírito Santo fala para ela assim, não gostei do seu cabelo assim. Pastor, mas por que o Espírito Santo falaria uma coisa dessa para mim, pastor? Porque o Espírito Santo sabe quem são as pessoas que vão passar no seu caminho. E tem pessoa, gente, que ela não pode. Não é que para mim short não é pecado. Mas tem pessoas que se ela vê eu de short, ela vai ficar escandalizada. E ela não vai querer servir a Deus mais. Está dando para entender? Então eu deixo de usar, dependendo do lugar, para não escandalizar a vida de alguém. Mas para mim não vejo nenhum problema. Está dando para entender, sim ou não? Eduardo, eu sentaria numa mesa com as pessoas, na Americana não aconteceu isso uma vez, nós viemos do serviço, o pessoal falou assim, vamos passar lá no negócio da pizza lá em Itapevi. E aí o pessoal juntou uma mesa lá, aí pediu umas torres de cerveja e eu voltando do serviço. Gente, vocês precisavam ver, ficou eu, a Jéssica que veio aqui cantar um dia que trabalhava comigo, e mais uma pessoa aqui com um refrigerante, o resto da mesa tudo na torre de cerveja. E eu em paz no meu coração. Teve gente que me viu lá, paz, pastor, eu, paz. Pastor, mas quem vê o senhor ali perto da torre de cerveja? Eu sei que eu não estou bebendo. E Deus sabe que eu não estou bebendo. Está dando para entender? Só que chegou um determinado momento que eles começaram a ficar mais alterados e começaram a ficar mais soltos. Então eu falei, agora o ambiente não dá mais. Peguei as coisas e fui embora. Pessoal, vou embora, até amanhã no serviço, bom final de semana para vocês, acabou. Deu para entender, gente? Por quê? Porque eu preciso desenvolver a minha santidade com Deus. Porque eu não posso é desagradar Deus. Eu não posso estar lá bebendo uma torre de cerveja para agradar meus amigos. Ô Eduardo, bebe aí! Eu sei do que Deus tem comigo. Eu sei que isso vai me prejudicar no meu processo com Deus. Está dando para entender, gente? Sim ou não? Estão entendendo mesmo? Vou saber se estão entendendo agora. Vou fazer pergunta. Vamos lá para a gente terminar. Explique. Ó, não vale só uma pessoa responder, senão tem que direcionar a pergunta. Explique o que é justificação. Pode explicar? Quem pode explicar o que é justificação? Ser justificado. Fala aí, Coisa correta. o que é? Fala, Carol, o que é ser justificado? Hã? Como é que a gente é justificado por Deus? Ele paga nossas dívidas. Quando Jesus pagou nossas dívidas, né? 2. Explique o que é santificação. Vai, gente, se vocês falam que entende agora não responde, então vocês não entenderam. Deus me deu um carro novo para me liberar por isso. Vamos lá, 3. Um processo de Deus. Um processo de Deus na vida do cristão é a? Hã? Não, o processo. Vou colocar duas alternativas. Peraí. Alternativa A, Não, santificação. Alternativa B, justificação. Vai como que foi a pergunta? Um processo de Deus na vida de um cristão. Santificação. Santificação. Que é um processo, certo? Vamos lá. E um ato de Deus na vida do cristão é a justificação. Explique o resultado da justificação. Qual é o resultado? Agora eu sou justificado por Deus. Qual é o resultado? Hã? Perdão. Deus me perdoa. Amém? E aí alguém pode ficar apontando você? Vai poder. Vou fazer, mas você vai cair no apontamento?
Agora eu termino. É a última pergunta. Como é mostrada o desenvolvimento da santificação na vida de um cristão? Como que é mostrado o desenvolvimento da santificação na vida de um cristão? As atitudes